Aqui quem fala é o professor Shoyo, o Shoyo mais gostoso que tem no Brasil, da disciplina mais amada, mais desejada, mais punk rock, heavy metal que tem por aí, que é a física. Você não concorda? Estou aqui para passar umas dicas quentes para vocês que vão fazer a prova da FUVEST aí no próximo final de semana. Deixa a vinheta rolar, que daqui a pouco eu volto. Segura a loucura, até já! Tô de volta. Seguinte, um dos assuntos que eu vou comentar com vocês hoje, bem brevemente, é o assunto de equilíbrio de ponto material. Poxa, esse negócio costuma cair bastante nos grandes vestibulares por aí, tá certo? Sem grandes delongas, sem ficar enrolando, basicamente é o seguinte, todo e qualquer corpo, na verdade, todo e qualquer ponto material que esteja na situação de equilíbrio, você pode ter uma certeza de física, a única coisa que você precisa saber é que a força resultante que está atuando nesse corpo vale zero. Você vai ter 2, 3, 4, 5, N forças que estão atuando no corpo simultaneamente. A hora que você faz a composição, a soma desses vetores força, o resultado vai dar zero. E sempre aparece, em maioria das vezes, quando um ponto material está sujeito à ação de 3 forças. Coloquei aqui quaisquer 3 forças, chamei uma aqui para a direita de F1, uma para baixo de F2 e outro oblíquo ali de F3. Forças essas que não interessa para nós a origem dela. Não interessa se é um carinha que está cutucando aqui, se é um carinha que está puxando com uma corda, se é, sei lá, uma partícula carregada se movimentando dentro de uma região de campo magnético e sentindo a força que o pessoal chama de força magnética de Lorentz. Não interessa. Desde que esse cara esteja aqui sujeito à ação, no caso dessas 3 forças. E lá no exercício o cara falou, claro, lá no enunciado ele disse para mim, esse corpo, essa partícula, esse ponto material está em equilíbrio. Equilíbrio estático, repouso, ou equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme, você pode ter certeza. A força resultante que está atuando nesse cara vai ser zero. E aí, irmãozinhos, toda vez que o somatório de 3 ou mais vetores der zero, nesse caso são 3 vetores força, mas não serve só para força, desde que 3 ou mais vetores, quando você faz a composição, a soma, o resultado dá zero, você pode ter certeza que você consegue fechar um polígono. Nesse caso aqui, um polígono de 3 lados, que o pessoal costuma chamar de triângulo. A gente vai pegar esses mesmos vetores e vamos escrever do lado aqui, tá bom? De modo a formar um polígono. Quando você fizer essa transferência de desenho, você não pode alterar em hipótese alguma as características dos vetores. Esse verde aqui é horizontal para a direita, tem um tamanho, esse vermelho é vertical para baixo, tem um tamanho, e esse cara oblíquo aí também tem um tamanho, o F3 azul. Dá uma olhada aqui nesse polígono que eu formei. O vetor F1 está aqui, ele continua sendo horizontal para a direita. O vetor F2 está aqui, continua sendo vertical para baixo. O F3 aqui, obliquamente, tá bom? Apontando em ordem geográfica lá para noroeste. Está aqui fechando um polígono. 3 vetores, cuja soma dá zero, fecha um polígono. Esse polígono chama triângulo. Essa parte pretinha aqui simplesmente é um tracejado da direção horizontal. Perceba você que esse ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor F3 e a direção horizontal. Entre o vetor F3 e a direção horizontal, e nesse caso aqui está bem representada pelo F2, está aqui o ângulo θ. Gente, não sei se você percebeu, F1 e F2 nesse meu exemplo formavam 90 graus entre si. F1 e F2 formam 90 graus entre si. Agora você esquece física, F1, F2 e F3 simplesmente são lados de um triângulo retângulo. E aí você vai resolver esse cara usando, em maioria das vezes, relações trigonométricas básicas, seno, cosseno e tangente. Seno de um ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Seno do ângulo θ, cateto oposto F1, hipotenusa F3. Cosseno de um ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno do ângulo θ, cateto adjacente F2, hipotenusa F3, F2 sobre F3. E depois a tangente que você faz seno sobre cosseno, simplesmente cateto A oposto sobre cateto adjacente. Esses valores, esses caras aqui, o F1, F2, F3, serão valores. Na maioria das vezes, esse vetor que eu coloquei F2 aqui é a força-peso, vertical para baixo na nossa perspectiva. Você assume valores aqui, tá bom? Atenção aos ângulos notáveis, 30, 45, 60, ou note a dot que vem sempre lá no final do enunciado. E esquece que existe física, tá bom? Trabalha agora com tudo
que você aprendeu na matemática a respeito de triângulo retângulo para você achar alguma coisa que ele vai pedir. Basicamente de física, você só precisava fazer aqui que um ponto material está, quando um ponto material está em equilíbrio, isso significa que a força resultante atuante sobre ele vale zero. Hora que você somar todas as forças, o resultado é zero. Se for para 3 ou mais forças, você consegue sempre formar um polígono, e nesse caso um polígono de 3 lados chama triângulo. Faz ações trigonométricas, capricha, resposta C, D, E, não sei o que vai acontecer, mas você vai conseguir a alternativa certa. Aguenta aí que eu vou trocar a luz e já volto. Tchau! Bom, turma, estou de volta aí agora para trabalhar com outro assunto que também é bastante abordado nos grandes vestibulares. Assunto este que a gente costuma chamar de refração da luz. Refração que não é um fenômeno particular da luz, mas a dica de hoje vai apenas para a refração da luz. Luz, que a gente costuma chamar de uma onda eletromagnética, que acaba excitando o sentido nosso chamado de visão, que caminha em linha reta desde que o meio seja transparente e homogêneo. Já coloquei aqui um meio que eu chamei de 1, temos um raio de luz que está caminhando em linha reta por ele. Aí ela encontra, esse raio de luz, uma superfície horizontal que separa o meio 1 com o meio 2. E a luz consegue atravessar porque esse meio 2 também é um meio transparente e homogêneo. Ela caminha em linha reta no meio 1, ela também caminha em linha reta no meio 2, mas não sei se você percebeu, houve um pequeno desvio aqui. E não é difícil você entender o que acontece. Imagina que você esteja no meio 1, que nós vamos chamar aqui de calçadão de Copacabana, e você lá com a sua bicicleta andando nessa orientação. E você encontra aqui aquela parte que separa o calçadão de Copacabana com o areião de Copacabana. Obviamente que é muito mais fácil andar de bicicleta no calçadão do que andar no areião. A hora que você vem aqui correndo e você passa imediatamente para o areião, a sua bicicleta sofre uma mudança de velocidade. Com a luz acontece a mesma coisa. Voltando lá, esse meio que a gente deu como exemplo A, é muito mais fácil a luz caminhar no ar do que caminhar no vidro. Quando a luz tem que sair do ar e entrar no vidro, ela também acaba sofrendo uma mudança de velocidade, nesse caso para menos. Você vai chamar de refração da luz quando a luz sai do meio, consegue entrar no outro meio e por consequência disso ela muda de velocidade. Isso é o que caracteriza o fenômeno chamado de refração da luz. E a gente tem que discutir aqui esses desvios que acontecem aqui principalmente. Nomenclatura lá, ó, o raio que chega você vai chamar de raio incidente. O raio que sai, que é o raio emergente, normalmente também é chamado de raio refratado. Bem, esse ângulo que eu coloquei aqui é o ângulo de incidência, que simplesmente é o ângulo formado entre o raio incidente com a reta normal. Esse ângulo é chamado de ângulo de refração. É o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal. E lembre-se, reta normal não é sempre vertical. Não é porque normal rima com vertical que reta normal é vertical. Reta normal sempre vai formar 90 graus com a superfície que separa, nesse caso, os dois meios. Como aqui essa superfície que separa os dois meios é horizontal, o que forma 90 graus com a direção horizontal é a direção vertical, e por isso que a reta normal ela é vertical. Mas o cuidado que você tem que tomar, em hipótese alguma você vai usar esse ângulo aqui, ó, dos raios com planos, são os ângulos complementares. O professor de matemática diz para você que dois ângulos são complementares quando a soma deles dá 90 graus, é o que está acontecendo. Se o cara falar que esse ângulo aqui é 20 graus, o ângulo de incidência não é 20, o ângulo de incidência é 70 graus. Você não pode esquecer disso, porque muitas das vezes o cara dá o ângulo do raio com a superfície, não do raio com a normal, mas tem que saber que a soma vai dar 90 graus. Bem, e a mesma coisa acontece aqui. Ô, de outro mundo! Falei para vocês então que é mais fácil para a luz andar no ar do que para a luz andar no vidro, assim como é mais fácil para você andar de bicicleta no calçadão do que você andar de bicicleta lá no areião. Aqui a gente vai ter que discutir uma grandeza que vai relacionar para nós essa resistência que cada meio oferece à passagem de luz. Essa grandeza nós costumamos chamar de índice de refração. Quanto maior o índice de refração que o meio tem, mais difícil é para a luz caminhar naquele meio. E o contrário também vale. Quanto menor o índice de refração, mais fácil é para a luz caminhar naquele meio. Então veja, quando o índice de refração é pequeno, a velocidade da luz é grande. Quando o índice de refração é muito grande, a velocidade da luz é pequena. Nesse caso aqui, ó, eu estou considerando que é mais fácil para a luz andar no meio 1 e mais difícil para a luz andar no meio 2. Então o índice de refração no meio 1 é menor do que o índice de refração no meio 2, ou o índice de refração N do meio 2 é maior do que o meio 1. Problema não. Índice de refração, você tem que lembrar que sempre vai ser um número maior ou igual a 1.
O índice de refração vale 1, vale 1,5, vale 1,75, vale 2, 3, 4 e por aí vai. O índice de refração nunca é um número 0, alguma coisa ou um número negativo. Mas aqui, ó, aqui eu já apresento ó, um N- e um N+. Nesse caso, o N-, eu não estou dizendo que o índice de refração é negativo. E aqui também eu não estou necessariamente dizendo que o índice de refração é positivo. Esse N- e N+, é só um meio de comparar os dois. Como esse meio é mais fácil de caminhar, o índice de refração é menor do que o índice de refração do meio 2, em que é mais difícil caminhar. Então, esse é o menor índice de refração, eu digo N-. Esse aqui é o maior índice de refração, a gente costuma dizer N+. Agora, por que se coloca N- N+? Só para você gravar na sua cabeça. Aqui está escrito assim, ó, do N- para o N+, aproximais, e do N+ para o N- afastemos. Vamos falar uma de cada vez para você gravar na sua cabeça. Atenção, do menos para o mais, aproximais. Repete comigo. Do menos para o mais, aproximais. Repete comigo outra vez. Do menos para o mais, aproximais. Põe na caixola que você vai entender. Agora, essa de baixo aqui, ó. Do mais para o menos, afastemos. De novo. Do mais para o menos, afastemos. A última vez. Do mais para o menos, afastemos. Agora, aproximais, afastemos são coisas qualitativas. Como assim aproximar ou afastar? Veja o que está acontecendo aqui, ó. Nesse exemplo, de novo, a luz está saindo do meio de menor refringência para o meio de maior refringência, para um índice de refração menor para o meio de índice de refração maior. Ela está saindo do N- e entrando no meio N+. Olha o que acontece com a trajetória dos raios de luz. Ó, o meu braço aqui está na direção do raio de luz incidente. Quando o raio de luz atravessa do meio de menor índice de refração para o meio de maior índice de refração, ela acaba sofrendo desvio de modo a ficar mais próximo da reta normal. Não sei se você consegue perceber, esse raio de luz aqui está mais distante da reta normal do que esse raio de luz aqui, que está mais próximo da reta normal. É isso que a gente quis dizer aqui, ó. Quando a luz sai do meio de menor índice de refração e atravessa para o meio de maior índice de refração, ela acaba sofrendo desvio, aproximando da reta normal. E o contrário também vale. Se porventura o raio estiver vindo aqui do meio de maior índice de refração para o meio de menor índice de refração, não sei aqui, ó, ela não aproximou e sim ela afastou. Então, de novo, grava isso na sua cabeça. Do menos para o mais, aproximais. Do mais para o menos, afastemos. Atenção, ó, você tem que guardar na sua cabeça. Não vem com essa história de guardar no coração, não. O coração só faz a gente sofrer. O que tira a gente do sofrimento é a cabeça. Põe essas duas cacofonias aqui dentro da sua cabeça para você olhar, para você lembrar na hora da prova. Agora, física é ciência, velho. Não adianta só em ciência a gente saber que aumentou, que diminuiu, que aproximou, que afastou. A gente precisa calcular o quanto que afasta ou quanto que aproxima, nesse caso em termos de ângulo. É para isso que a gente vai usar essa função conhecida como função de Snell e Descartes. Snell e Descartes, que são dois caras punk rocks que viveram ali nos meados do século XVI e conseguiu fazer um modelo matemático para a gente conseguir calcular esses desvios. Mas atenção aqui, ó, que está escrito assim a função N1 vezes o seno do ângulo I é igual a N2 vezes o seno do ângulo R, onde, vamos lembrar, N1, índice de refração do meio 1, N2, índice de refração do meio 2. Agora cuidado aqui, ó. Aparece aqui o fator seno do ângulo I e aqui aparece o fator seno do ângulo R. Atenção, está escrito seno de I, não está escrito I. Aqui não está escrito seno R. Desculpa, aqui não está escrito R, aqui está escrito seno de R. Por que eu estou falando isso? Olha, gente, eu sou professor, eu corrijo prova, vira e mexe, o aluno faz tudo direitinho. Aí lá no desenho, lá, o cara fala assim, ó, o ângulo I vale 30 graus. O aluno coloca aqui vezes o 30 graus. Irmãos e irmãs, cuidado! Aqui não está escrito N1 vezes o I. Aqui está escrito N1 vezes o seno do ângulo I. Então, caso o ângulo de incidência seja de 30 graus, lembra lá do seu professor de matemática dizendo que o seno do ângulo de 30 graus vale meio. Então, você tem que pegar o N1 e multiplicar por meio, não multiplicar por 30. E assim também vale seno de ângulo R do outro lado. Se o ângulo R aqui, por exemplo, for de 10 graus, você não tem que pegar o N2 e multiplicar por 10 graus. Você tem que pegar o N2 e multiplicar por seno de 10 graus. Aí você fala, ô, Schoenberg, mas os 10 graus não é um ângulo notável. Eu não sei qual é o valor do seno do ângulo de 10. Lê o enunciado,
que lá no enunciado, embaixo principalmente naquela parte que eles costumam chamar de note a dot, vai estar dizendo para você o valor do seno de 10 graus. E aí, irmãozinhos, lembra disso que eu falei para você? Capricha lá que você vai achar uma alternativa dizendo basicamente essas coisas que a gente discutiu aqui, que na verdade você já sabia. Aqui foi só uma pincelada para você lembrar. Ó, confio em você, sucesso aí e se liga no X.